Hoje a gente eu vou compartilhar um tema muito bacana que a Dag me passou aqui, do Rabat, do grande, gigante, enorme Rabino Ginsburg, que é o Isaac Ginsburg. O Rabino Ginsburg, só para vocês terem uma noção, ele foi praticamente o meu mentor assim que eu entrei no judaísmo. Assim que eu entrei como um Benoa, eu comecei a estudar o site que tinham dois sites que o Rabino Dor mandou eu ler. O Rabino Dor nem era rabino ainda. Ele mandou eu estudar o Galienai, que é um instituto, e aí eles fizeram um site e tal. É gigante o site. E qual era o outro? O Adamatai. Adamatai em hebraico se chama, quer dizer, até quando? Admatai. Também é um site aí com menos conteúdo, mas bem extenso, e eu li praticamente todos os dois sites em 3 dias. Aí vocês calculam que eu praticamente não dormi. E dali para frente foi só para frente. Ao contrário do Brasil, que o Brasil daqui para frente é só para trás. Brincadeira. Não é Isso acontece com a brincadeira, gente, é isso acontece com a realidade, gente, constatação. isso é irrelevante para a gente. Então, o Rabino Ginsburg é uma pessoa assim, não dá para cravar que ele é um tzadik, um justo, mas ele é, no mínimo, um Benoni. Pode ter certeza que é um cara gigante. E o tema que a Dag sugeriu, que é o drama primordial em nossas almas, é totalmente esotérico, totalmente racídico. Por isso que eu vou ler aos poucos e a gente vai explicando passo a passo, porque realmente é uma leitura bem difícil, bem pesada para quem está no começo. O pessoal que vai ver essa aula depois, de repente eu até solto essa aula ao vivo, pessoal, ao vivo não, solto sem ser na área de membros, porque é muito legal, é muito interessante, Conteúdo legal. é muito legal. Só que assim, nem todos vão conseguir entender, tá? Então, quem está aqui com a gente vai poder fazer as perguntas e tal, enfim. O Rabino Ginsburg diz assim, começa dizendo assim, o cenário está pronto. Vocês estão acompanhando comigo aqui, né? Todos conseguem ver, né? Sim. Toda a Torá e todo o curso da história foram ditados pelo primeiro ato, o pecado de Adão, Rava e a serpente. Veja que tem uma quebra em três frentes aí. A Kabbalah nos ensina que esses três personagens básicos representam 3 níveis de consciência. Os assentos da mente, coração e fígado. Aqui não diz isso, mas eu vou complementar. O fígado, onde está a Nefesh, onde está situada a Nefesh, tá? O primeiro nível de alma. O coração está o Ruach, e a mente é onde fica a Neshama. Respectivamente, ok? São esses 3 níveis, representam esses 3 níveis de consciência, tá? A mente representada pelo Adam, e a consciência abstrata e pura intelectual, ou seja, é algo que é mais envolvido ao intelecto, é algo que é menos mensurado com limitação. Você não limita isso. Nossa mente não. É lógico que é limitada, que é uma criação, mas, nossa, a gente vaga e pensa em tudo, em todos os tempos, em todo tempo, em todo lugar, de qualquer maneira. Por exemplo, não pensem numa laranja. Pô, vocês acabaram de pensar na laranja. E aí, se vocês pensarem numa laranja, eu peço para vocês qual é a composição da laranja. Ela tem sumo, ela tem gomos, ela tem semente, ela tem casca, e vai embora. E aí, se falar um pouquinho, existe bondade e severidade na casca, na maçã, puxa, na laranja, representadas? Existe. Olha só, a laranja às vezes é doce, às vezes não, às vezes ela é azeda. Mas então, para você conseguir, o doce representa a bondade, o azedo gera a severidade. E olha só, a casca dela tem um líquido que é azedo e ácido. Pega no olho e machuca. Mas, ao mesmo tempo, o charme dela faz muito bem. Faz muito bem. Então, olha só, tá reset e devorar isso, porque eu estou falando só dessas duas midot misturadas. Olha que coisa impressionante. E até o momento da ingestão, quando a gente vai ingerir, então, quando a gente morde, a gente amassa, severidade. Mas você vai degustando com o teu paladar, o sabor, o suco, é Hesed. Vendo como esse mundo está totalmente misturado nesses 3 aspectos. Beleza, vamos voltar para o estudo, senão eu vou ficar vagando e a gente
não sai daqui. Então, se a gente sabe que o Adão é a consciência abstrata e puramente intelectual, o coração representa Rava, que é o local da emoção, né? A mulher é mais emocional, é totalmente emocional. A mulher lida com a vida emocionalmente. E para ela, Deus deu essa atribuição exatamente por isso, porque ela tem o poder do aconchego. Só vou pedir para tirarem o som aí, quem está com o áudio aberto, por gentileza. E aí, o que que acontece? Se temos rava como a emoção, o fígado. Tem gente. Deixa, o fígado representado pela serpente. Aqui traz uma palavra difícil, né? Que é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? A consciência envolvida com os ganhos, perdas físicas e das nossas emoções. Ou seja, totalmente envolvido, envolto nos desejos, no ego. Né? É a consciência no ganho. Eu quero para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Esse é o serpente. Por quê? Porque está escrito lá no Zohar que a serpente se sentiu atraída por Rava. A Rava, que era a emoção, o aspecto de calor, de envolvimento. O serpente queria ficar com Rava. Há muitos comentários sobre isso, mas vou esperar, vou pedir para você esperar só para o ano que vem na Parashá Bereshit, que de repente eu falo sobre isso. Brincadeira, se vocês quiserem, a gente faz uma aula sobre isso também. É só vocês decidirem. O processo de tomada de decisão, e agora a gente vai juntar esses três. O grande comentarista Talmud Kumarashal explica que existem três forças motivadoras em nosso processo de tomada de decisão, que é o Bon, Tov, e a pronúncia não é só tov, é tav. O em hebraico tem um som mais de a, né? Não é um o, é um o. Um som de, como é que a gente fala na música? É um som, esqueci. Prazer, arev, e lucro, mo'il, mo'il. Então, assim, as primeiras as letras dessa palavra em hebraico, olha só a letra tam, como eu falei para vocês, o tam, que significa razão ou motivação. Em hebraico, a palavra também significa paladar. Olha só que coisa impressionante. Quando fazemos as escolhas com o sabor, sentindo o sabor, a gente sempre encontra motivação por trás delas. Eu faço uma coisa com motivação, é porque eu preciso, quero sentir isso. Os três níveis de consciência em nosso processo de tomada de decisão são nosso próprio Adam, ou seja, é o que envolve o intelecto, são as tomadas de decisão antes da ação, antes de agirmos. A Rava e a serpente, são esses três níveis que a gente consegue representar. Agora só, presta atenção nisso. A origem da escolha pelo bem, mesmo quando não podemos definir aquele bem. Porque, lembra que eu falei no começo, que está misturado? Está na sabedoria formada, da mente representada pelo Adão. Então, o trabalho de consciência, ele primordial que começa aqui, na nossa mente, representado pelo Adão. Eu sei que está meio complicado, mas vai piorar. A origem da escolha pelo prazer está aonde? Aonde? Sabe? Que dá aquela coisa, euforia, o coração acelera, que lógico que está no coração. Isso fisicamente sentimos. A beleza nos faz pensar que quanto mais próximos estamos dela, maior será o nosso prazer. Este sentimento de prazer potencial está assentado nas emoções, o entendimento de Biná do coração representado por Raba. Só para trazer para vocês, vocês vão ouvir de repente de alguns rabinos que vão falar isso, mas eu já quero explicar para vocês. Hormá, que é o conhecimento, perdão, Hormá, sabedoria, ela tem o atributo masculino. E Biná, que é o entendimento, é um atributo feminino. Por isso que está sugerido como formar o Adam e Biná Rava. Agora sim, a origem da escolha pelo lucro, ou seja, por eu querer, eu quero ter tudo só para mim, está onde? Em Da'at, que é entendimento que, olha só, olha, isso que eu acho que é o ponto fundamental desse nosso
estuda. Sem essa sabedoria que a gente tem, o conhecimento, a gente não consegue botar em prática o entendimento. Então, Deus nos dá uma sabedoria, como a gente já falou em outros estudos. Para a gente chegar lá no entendimento, a gente precisa do conhecimento. E esse conhecimento é que ele é ambíguo, porque ele pode representar níveis de consciência para o Adam formar, para o intelecto, para a gente se. Ou ele pode levar a gente para Binah de Rava, mas é mais para a parte da emoção. E toda vez que a gente encontra uma situação na vida que a gente só lida com a parte da emoção, nem sempre a gente tem sucesso. Porque você vai e mete os pés pelas mãos. Porque você deixa a emoção. Mas olha só. Aqui diz o seguinte: o fígado é o assento de Da'at, ou seja, ali está o conhecimento. Ele conecta a vida à realidade, ele traz a realidade. Ok? Você tem o intelecto lá, então você tem o desejo, mas para você conseguir aquilo, você tem que trazer isso para você, para o mundo físico, para a ação, e isso é onde está a Nefesh, por exemplo, que lida com tudo que é material, tudo que está vinculado à terra, com prazer, ganho, tudo que nós temos palpáveis, plausíveis, digamos assim. O nível de consciência que se conecta à realidade é a sensação imediata de lucro ou prejuízo, ou ganho ou perco. A serpente representa isso. Vamos lá. Aqui diz o reino purificado. Em hebraico, as palavras para mente, coração e fígado são moach, lev e kaved, respectiva. As primeiras letras desta palavra soletram meler, que significa rei. Por quê? Quando a mente reina sobre o coração e o coração reina sobre o fígado, o império do rei é purificado. Olha que coisa espetacular. Então, se a mente domina a emoção e a emoção domina o fígado, ou seja, Os desejos os materiais. desejos, o que eu quero, que eu sei que vai ser bom para mim, eu já tenho totalmente esse domínio. E é uma luta constante. Então, diz aqui, quando a mente reina sobre o coração e o coração reina sobre o fígado, o império do rei é purificado. Se a serpente não tivesse seduzido Rava, que então seduziu Adão, ela teria permanecido em sua posição natural, que seria subserviente aos outros. Ela estava abaixo de Adão, e que estava abaixo de que Eva estava abaixo e o serpente estava abaixo. Nesta posição, a serpente teria sido a maior servidora da humanidade, seria a maior ajudadora. Maior, por causa de que ela tinha uma consciência. O valor numérico para a serpente, que significa Nahash em hebraico, é 358, que é o mesmo de Mashiach. Isso alude o enorme potencial que a serpente tem quando ela é subveniente a Rava, o coração. Ou seja, se uma numerologia, uma gimátria traz uma palavra, ela tem uma ligação. Então, se o Nahash decidisse ali que ela seria subserviente, o potencial já era messiânica. Já era messiânica. Podia ter acontecido tudo ali. Mas não, é o que a gente vai ver. Os valores numéricos de Adam, Rava e Nahash, a serpente, mais Moar, Levi, Kaved, é 528. 528 é o triângulo. Aí eu quero que vocês tentem imaginar isso aqui. De 32, a soma de todos os números de 1 até 32, e 32 é o valor numérico de Lev, coração. Deste valor numérico, aprendemos que o coração, representado por Rava, é a essência do drama em nossas almas. Por quê? Porque é o eixo da interação entre Adão e Rava e a serpente. E o eixo em torno do qual nossas vidas giram. A essência da livre escolha está onde? No coração.
e o coração que tem capacidade de distinguir entre o sagrado, prazer puro e o prazer impuro. Quando Eva, o princípio do prazer, sucumbiu à sedução da serpente, esta sabia que o seu veneno também atingiria a mente de Adão e a contaminaria. E aí a Hassidut explica que o ponto mais profundo da alma é o ponto mais íntimo do coração. Ou seja, apesar de que a mente deve reinar sobre o coração e o coração sobre o fígado, o ponto mais íntimo do coração deve reinar sobre a mente. Por quê? Porque através da nossa emoção, a gente começa a entender e saber lidar a nossa mente. Ora, se eu tenho um desejo e esse desejo é impuro, logo a minha mente vai pensar em coisas impuras. O ponto mais íntimo do coração no verdadeiro justo, tzadik, é revelado e reina sobre sua mente. Ou seja, se eu tenho se eu tenho pensamentos positivos, pensamentos de bondade, é porque eu estou fazendo alguma coisa em relação a isso. Agora, se eu faço algumas coisas negativas e minha vida começa a ir por esse lado, a minha mente já automaticamente já me leva para isso. Então, o segredo está onde? No coração. Lógico, a mente ajuda, mas depende da nossa posição nessa escolha. Purificação histórica. De acordo com a tradição racídica, o nível revelado da Torá, que orientou o mundo judaico através dos séculos até o aparecimento do Baal Shem Tov, que você sabe que é o criador da Hassidut, é a purificação de Adão, a mente. Apesar de ter havido revelações da dimensão oculta da Torá durante este período, tal como o Zohar e os ensinamentos do Arizal, eles foram contingentes sobre o alto nível espiritual dos relativamente poucos estudantes desse ensinamento. Eram muito poucos que chegavam a esse nível. Nível que a gente chama de Idebodedut, que as pessoas alcançavam níveis fantásticos acima, mais conhecidos como Merkabah, que é dentro da Kabbalah. A purificação da mente é um longo processo. Assim, o período de tempo da dimensão revelada da Torá se espalha ao longo de vários séculos. A revelação do Baal Shem Tov iniciou uma nova era no processo de purificação. A purificação do coração. Ou seja, aqueles grandes eruditos, grandes justos, eles tinham uma visão totalmente de cima. Não chegava nas outras pessoas. Estavam acima. Só na consciência veio o Baal Shem Tov e trouxe para as pessoas no dia a dia. Olha, pega toda essa consciência lá em cima e vamos trazer para baixo agora. Isso foi o Baal Shem Tov iniciou, que aqui diz que é uma nova era, processo de purificação. Porque quando eu tenho aquilo tudo, aqueles ensinamentos, e eu consigo extrair tudo e colocar, aplicar no dia a dia, na forma da vida, pronto, começa esse processo de purificação do coração. A origem dos ensinamentos da dimensão oculta da Torá é muito elevada e muito profunda. Isto permite que esses ensinamentos atinjam os mais longínquos extremos do mundo. Quando a dimensão oculta da Torá revela os pontos mais profundos dos nossos corações, o ponto que controla a mente, Rava será capaz de superar a força perversa que a seduziu. Esta será a orientação no período que culminará na vinda de Mashiach. Então a dimensão perversa da serpente será erradicada em sua essência profunda e a essência oculta será revelada e purificada. Ou seja, se criou uma conexão tão grande dessa geração, desses justos que nos ensinaram, de que a gente pode entender que dentro da gente a gente tem essa escolha e vive nesse dilema entre dar mais ouvido à parte dos desejos próprios, vejam, desejos próprios, porque não é errado, não é proibido nós termos desejo. Não, eu tenho desejo de servir a Hashem, eu tenho desejo de servir o meu próximo, eu tenho desejo de fazer o bem. Olha só como a ambiguidade, lembra da história da laranja que eu comecei? Então, essa ambiguidade.
Mas agora essa consciência está mais clara, exatamente por causa dessa revelação. Eu posso citar isso na laranja. Eu posso citar isso, vamos lá, tem muita gente que não gosta. Vamos ver uma coisa que todo mundo adora, é uma porcaria. A pizza, vamos dizer assim. Não é que é porcaria, mas vamos lá, vamos falar a pizza. A maioria, todo mundo gosta. Tá lá, você tem a pizza, aí tem queijo, tem trigo e tal, e você vai comer aquela pizza, come todo dia e tal. Pô, o sentimento é delicioso, é maravilhoso, é gostoso, o tempero, e aí você fica gordo, obeso, diabético. Olha só. Mas a minha consciência agora é que eu sei disso. Olha só como o intelecto tá, o desejo tu começa a dominar o intelecto. Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar de comer pizza? Não, Não, vai equilibrar. isso aí. Eu vou comer uma vez a cada 10 dias. Não tem problema. Olha que coisa interessante. A experiência essencial. O Arizal Akadosh, o santo Arizal, afirma que Deus cria a realidade num ponto médio. Olha, aí complicou muito, né? Até os grandes mestres cabalistas questionaram essa afirmação. O início da criação é o infinito absoluto. Portanto, como pode haver um ponto médio, limitação ali? O ponto médio da realidade é a origem do coração, aqui. Esse é o ponto médio. O coração é o assento da escolha. Eu escolho o desejo bom ou o desejo ruim. Usando quem? O Adão lá em cima. É aqui no coração que Deus escolhe para revelar a sua própria essência. O nome de Eva, Rava, significa experiência ou expressão. Deus deseja que seu infinito ser seja experimentado e encontre a expressão no ponto mais íntimo do coração, que é o quê? O desejo pelo Criador. Nossa era é a era da purificação do coração, abrindo seu ponto mais íntimo mais íntimo a experimentar o ser infinito de Deus. Esta experiência da dimensão oculta da Torá trará o Mashiach, que irá erradicar a serpente perversa e transformar a sua essência oculta, ou seja, aquilo que não parecia que era boa, vai se tornar um trono para o bem. Eu quero que vocês entendam o seguinte, vou pegar do princípio, né? Adão e Rava e o Nahash, a serpente, são apenas o princípio de todo o trabalho o homem precisava desenvolver. Deixa eu dar um stop aqui, eu vou voltar para nós. Todo o princípio. Como assim, Gabriel? O dever de Adão e Rava era fazer o quê? O que eles tinham que fazer? Por favor, me ajudem. O que eles tinham que fazer no Gan Eden, no paraíso? Adão e Só não Rava. comer a fruta proibida. É isso aí. O resto eles podiam fazer o que eles quisessem. Exatamente. Agora a pergunta é, por que Deus colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal? E por que Deus colocou lá o Nahash para tentar eles? Para tentar. Para que Vale eles chute? que... Pode. Não, eu entendo que seja uma questão de livre-arbítrio, alguma coisa assim, de ele Não, poder ter esquece escolha. livre-arbítrio. Nós não temos É? livre-arbítrio. E eu vou explicar por que Ah, nós não temos livre-arbítrio agora. Foi bom você tocar no assunto. Porque bom. se nós tivéssemos livre-arbítrio, ficaria muito fácil, seria muito fácil decidir pelo bem. Veja, se Deus colocou a serpente lá e a árvore da consciência do bem e do mal, é porque Deus queria que o homem fizesse a sua parte. Mas qual era a parte deles de ter a consciência? Eles tinham que ter a consciência de que tinha uma árvore lá que representava o bem e o mal. Essa era a consciência. E se Deus não quisesse que eles não experimentassem, o que Deus teria feito? Não teria botado lá. Não teria colocado. Uhum. Então o processo precisava passar por isso. Então não tem pecado original. Que pecado? Essa coisa dessa historinha que contaram pra gente.
houve a sedução do Nahash, do serpente, houve, mas foi da consciência. Então, o que Adão e Rava sentiu? Porque a Rava é o desejo, é a emoção. Ela olhou aquilo tudo ali e falou assim, meu, olha só o que Deus está dando para a gente. Eu não mereço, nós não merecemos isso. Nós não temos nenhum mérito nisso. E o ser primordial, e aí eu vou entrar um pouquinho, eu peço que seria um assunto para outra aula. E o ser primordial, chamado Adam Kadmon, o primeiro ser, ele teve tamanha consciência, porque Deus só dava para ele, para ele, para ele, para ele. E aí ele se sentiu envergonhado, porque ele só recebia. Chegou no momento que ele falou assim, olha, eu preciso dividir isso com alguém, não é justo, e estava tudo revelado. Então, e aí Hashem fez a quebra de recipientes, e o Adam Kadmon se expandiu e criou-se essa consciência que nós temos hoje, onde a gente tem a nossa atribuição é pegar, receber e passar adiante. Passar adiante. Então, esqueçam isso de, por que tinha que fazer isso? Por que porque tinha. É isso que Deus quis para a gente. Que a gente entendesse Ele, de que forma? Como sócios da criação. Então, a gente começou a criar o nosso espaço, a nossa consciência de como Deus cria as coisas, como tudo foi feito para que a gente revelasse o Criador. Como é que é essa revelação? Indo atrás, em busca, tendo a consciência de que tudo vem dele. Vamos lá, Sara tem uma pergunta. Ah, eu fiquei toda embananada agora, Gabriel. Que- Então, no caso, o que você está querendo passar é que então Adão e Eva não tinham essa consciência ainda. Olha, Adão e Rava, Adão conhecia tudo, né? Não era nada limitado para ele. Ele era a limitação, mas ele sabia de tudo. A única coisa que ele não tinha dentro dele, o que que era? A consciência do mal. Ele não tinha isso. Como é que ele ia saber? Tinha lá, estava lá na árvore. Tá escrito que estava lá a consciência do bem e do mal, só naquele local. E é tão forte isso que depois que eles comeram, que eles colocaram o mal para dentro, eles não podiam mais ficar onde só tinha bem, porque eles não iam suportar. E aí eles foram expulsos do Gan-Eden. Só, então beleza. Vocês quiseram entender isso? Então agora vocês vão trabalhar. Vamos botar no prática, vamos transformar o dia a dia de vocês. Vocês agora vão trabalhar, vão se esforçar para entender tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu criei para vocês. Me achar, enxergar Hashem, entender Deus. Não é uma tarefa fácil. Mas nós estamos no processo. Mas eles receberam tudo de graça. Tudo, 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 tudo lá. Tudo. Menos a consciência de como se fazia tudo, do que precisava para realmente se aproximar de Deus. Está muito fácil. Então, eles aceitaram esse desafio. É uma quebra de paradigma muito, muito grande, né? Então, no caso, Gabriel, então Adão não desobedeceu então a Deus. Só foi uma questão de consciência que ele não tinha do mal, e sim Ah, somente do bem ali naquela porque, situação. porque veja, está escrito lá, se você comer, certamente morrerás. Você vai morrer. E aí, o que aconteceu? Ele comeu. Ele morreu na hora? Não, não morreu. Ele ficou 930 anos trabalhando para revelar essa consciência. Então, e aí, por que que ele morre? Porque o mal precisava ser vencido. E o mal lá em cima não sobe, fica aqui com o corpo. Então, quando a pessoa morre, o mal morre dela, a alma é divina, vai só a essência do bem. E a essência do bem
é fazer o bem, a bondade. É a O parte mal fica aqui. do fígado, do corpóreo? É, Não. é que essa parte é mais ligado ao... O que a gente trouxe nessa aula? O fruto da consciência, ou seja, então eu tenho o intelecto que é o Adam, ou seja, é o entendimento de tudo, é a sabedoria ali ligado. Eu tenho a Rava, que é eu entendo que eu preciso. O que eu preciso? Eu preciso de Deus? Eu preciso de um carro? O que eu preciso? Ligado? E o Nahash é o que vai te puxar para o egoísmo. Veja. Então é para essa parte que a gente morre, para tirar essa parte do egoísmo, essa Isso. parte E aí o que do acontece? fígado. A revelação de Mashiach, a redenção, mostra ao contrário, que a gente tem que superar essa parte dos desejos que só empurram a gente para o físico. E nos esquecem de voltar a mente ao Hashem. Esse trabalho que nós estamos fazendo agora. No desejo, no coração, no mais íntimo desejo de querer Deus, de amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, porque amar ele é entender a essência dele, que na verdade nós fazemos parte dele. Essa é a consciência. E o Nahash, quando a gente desmascarar ele, fala assim, olha, tá legal isso aí, esse fruto tá bom, tá suculento, mas, sabe, eu vou dar uma engordada, vai subir o meu índice glicêmico, não vai me fazer bem. Então, assim, não é hora de ver você aí agora. Fica aí. Então, se dá um tapa na cara e se revela Hashem, e aí acaba tudo. A revelação de Hashem é a destruição do Nahash. A destruição do Nahash é o potencial de revelação do Mashiach. Destruição é desmascarar, tá? Vamos lá, Tati. Eu não sei se eu me enrolei nos assuntos, mas assim, tentar resumir para não ficar um grande também. Partindo do princípio que Deus fez o bem, fez o mal, que essa questão de anjo decaído isso não existe, eu já estudei essa partezinha dali um pouquinho, né? Então ele criou o mal. Então aí nesse caso é porque Adão ele precisava ter a consciência dos dois, por isso que ele fez. O que dá o mal, o que dá a consciência para a gente é o mal. Vocês entendem que o que Aham. dá a escolha para a gente é o mal? Se eu tivesse bem, vai embora. Agora, o que me dá a escolha é o mal. É o, é o, é O o, negativo é, existindo para a gente. exatamente. Eu preciso do mal. O mal é tão importante nesse processo que a minha função é negá-lo, é não sucumbir a ele, ao mal. E aí, assim, Essa- quando eu não estou sucumbindo ao mal, o que eu vou sucumbir? Vou desejar o bem. É isso. Então, aí é uma coisa que eu fiquei também em dúvida da questão do livre-arbítrio. A gente não tem livre-arbítrio, isso que eu não entendi, ou eu que entendi errado. Veja só. Deixa eu tentar usar um exemplo aqui. É muito fácil você dizer que tem livre-arbítrio quando está tudo resolvido na tua vida. Mesmo assim, sempre vai encontrar alguma coisa que vai te empurrar para baixo. Então, aí você tem a escolha, mas que está tudo escrito e você vai para aquele lugar, você vai. Então, assim, não diga que você está num precipício e você vai pular. Você sabe que vai morrer? Você pode pular? Pode, mas qual é a tua escolha, geralmente? Não. A menos que você esteja em depressão, até transcende a depressão isso, né? A pessoa, para tirar a própria vida, ela tem que estar tão cheia da razão, tão obstinada, Convencido. que a mesma força que ela teria para sair da depressão, ela tem para fazer uma coisa dessa. Só para vocês terem uma noção da confusão de consciência. Mas o livre-arbítrio é quando se a gente não... A livre-escolha é quando a gente está tudo bem na sua vida. Então você vai optar por aquilo. Agora, a nossa vida não é assim. Concordam comigo? Sempre tem uma coisa que vai te levar a pender para um lado. Vai pender. Então, assim, e pro positivo para o negativo. Então, a nossa consciência mudou, não mudou? Não mudou. Hoje nós nem passamos perto de idolatria, não queremos saber de coisas que nos afastam de Deus. Mesmo assim, você vai se afastar de Deus? Não, então acabou a tua livre escolha, o teu livre-arbítrio. Por quê? Porque eu estou obstinado pelo conhecimento de ir para o lado de Deus, de Hashem, de conhecê-lo, de
de amá-lo, de interagir com ele, de deixar ele interagir na minha vida. Eu sei que muda a consciência. As pessoas que não devem estar loucas de vontade que assiste essa aula, de fazer esse tipo de pergunta, mas é basicamente isso. É basicamente isso. Nós temos Eu direito à vou escolha. contar. Isso está bugando a minha mente. Ah. Mas assim, mas eu entendi qual é o partindo do princípio, assim, né? Que é uma questão de escolha e que é por causa da nossa, para a gente ter consciência. O mal acontece para a gente ter consciência Tudo do vai que é levar bom a e do que é. gente a Hashem, entendeu, Tati? Tudo. Uhum. Todos os caminhos levam. Tá uma música aqui. Todos os caminhos levam a. Enfim. Uhum. É uma praia famosa, esqueci o nome. Todos os caminhos levam a Hashem. Ele vai querer sempre você perto dele. Então ele vai te trazer. Ele vai te trazer para perto dele. Você vai escolher como vai chegar perto dele. Como você vai se aproximar dele. Eu sempre falo isso. Você vai querer aproximar de Hashem bem fisicamente, sorridente, com a cabeça boa, ou você vai querer chegar perto de Hashem estrupiado, debilitado, sofrido. Então, a escolha parte disso. A partir do momento que você escolhe, Deus cria o cenário para te aproximar dele. Sara Tá bom. perguntou. Então, tudo é uma tomada de decisão, exatamente. A consciência faz com que tu tome a decisão. A partir do momento que você toma a decisão, se ela é boa ou se ela é ruim, Deus vai criar o cenário para que você se aproxime dele. Você fez uma coisa muito boa para a sua vida financeira subir, dar um upgrade na sua vida, né? Terminou uma faculdade e tal, enfim. Aí você começa a ganhar dinheiro e usa esse dinheiro para ajudar as pessoas, para servir a Shem, para ter conforto também, não tem problema nenhum isso. Mas se você. Então, você sabe, você vai chegar a Shem com uma consciência legal, tudo isso demanda tempo, tá? Vai chegar com uma consciência legal e tal. Agora, se você usou esse dinheiro para fazer coisas, sabe, só se preocupar com o corpo, com o nahash, que é a parte pragmática, né? Fútil, utilidade. Vejam, a China vai criar uma situação que você, de repente, não tenha mais o dinheiro para investir naquilo que você tem os desejos menos importantes, menos fundamentais para chegar até ele. Obrigada, entendi agora. Obrigada. Maravilha. É o Hashem. Shema Yisrael, Hashem